Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo com importantes novidades sobre a dupla de ataque. Luciano e Caleri, cujos contratos estão se encaminhando para o fim, devem receber nos próximos dias propostas do tricolor. O caso mais preocupante é do Luciano, cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro desse ano. A partir de julho, o Luciano já pode assinar um pré-contrato, atleta de mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, um dos mais antigos do elenco, havia chegado em 2000, numa troca com o Grêmio. Desde então, passou por bons e maus momentos, já foi taxado por gente da diretoria como o cara chato do vestiário, que contesta tudo, mas a verdade é que nos bons e maus momentos do time, é quase sempre o Luciano quem resolve. Na atual temporada, inclusive, já são 3 gols em 7 partidas. As 2 últimas vitórias tiveram participação decisiva do jogador. Até por isso, e também graças às sondagens que ele já recebeu da Arábia Saudita, o São Paulo ligou o sinal de alerta e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta para a extensão do contrato com belo reajuste salarial ao Luciano. O caso do Caleri é um pouco menos grave porque o vínculo do Caleri só se encerra em dezembro de 27, mas o novo presidente do Tricolor, Hélio Macias, pretende segurar o Caleri, ainda que não exista um aumento salarial, até porque o Caleri já ganha R$ 1.300.000 por mês. Mas diante do assédio do River Plate, do Boca, coisas que acontecem com frequência, São Paulo, para acabar com qualquer tipo de especulação, pretende prorrogar o contrato dele por mais 2 ou 3 temporadas. A pergunta que eu deixo para você: vale a pena manter o Caleri e o Luciano? Você trabalharia pela renovação de contrato da dupla? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Meus sentimentos, Ale, Nicola. E como é que ficou o acordo entre Oscar e São Paulo? Ainda não ficou. O Oscar queria luvas até o fim do contrato. O que houve com o Pablo Maia do São Paulo? Ninguém quer comprar mais ele? Pois é, Antônio, boa percepção sua. Deu uma bela perdida de espaços, né? O Paulo Azeredo, Nicola, hoje a situação financeira do São Paulo é pior do que a do Santos e a do Vasco. A dívida do São Paulo é maior do que a do Santos, embora a capacidade de arrecadação do tricolor seja melhor. A do Vasco é diferente. O Vasco virou uma SAF, que não deu certo, o Vasco entrou numa recuperação judicial, isso permitiu ao Vasco reorganizar seu fluxo, as dívidas estão sendo parceladas e pagas numa condição muito especial e boa para o Vasco, ruim para alguns dos credores. O Vasco tem uma capacidade de arrecadação menor do que a do São Paulo, mas eu acho que hoje o caos financeiro é maior no São Paulo do que no Vasco. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que o Vasco é aquele que tem a situação menos ruim entre os 3, depois o São Paulo e por último o Santos, tá? O Wengli Barroso quer saber se o Casemiro pode vir para o São Paulo, agora que ele sai do United. Eu acho que o Casemiro encerra a carreira no São Paulo, mas não para agora não, tá? Qual a chance de o São Paulo contratar o Everton, Cebolinha e o Michael? O Michael rescindiu seu contrato com o Flamengo na sexta-feira da semana passada. E aí todo mundo chegou a cravar que o Michael estava indo para um time chamado Al-Ula, dos Emirados Árabes Unidos. Não, dos Emirados não, da segunda divisão saudita, tá? A verdade é que ele até acabou... Peraí, deixa eu só ver aqui. Michael marcou gol na estreia, tá? Tô vendo aqui o Al-Ula jogou hoje. E o Michael marcou aos 3 minutos, marcou 3 minutos após entrar em campo. Então estreou com o pé direito. Porque na sexta ele rescinde o contrato e no sábado de manhã eu converso com o empresário dele. E aí o empresário fala: Nicola, ainda não fechou com a ULA, tá? Então ainda há a possibilidade de clubes brasileiros. Aí eu fui perguntar para o Rui Costa no São Paulo e para o Marcelo Paz no Flamengo. O Marcelo Paz no Corinthians. O Rui Costa e o Marcelo Paz disseram que era completamente fora da realidade, que o Michel estava pedindo R$ 2 milhões por mês de salário e 4 milhões de euros de luvas diluídos no tempo de contrato. Eu acho que também por isso, ao perceber que no futebol brasileiro o Michael não conseguiria as cifras que ele pedia, ele acabou fechando com o Al-Ula, e aí, informação de hoje, terça-feira, o Michael estreou e com 3 minutos em campo, abriu o placar. Cruzamento da esquerda, cobrança de falta, o Michael, que nem é a especialidade dele, ele aparece completamente sozinho no meio da zaga e bate de perna direita. Segunda divisão do futebol saudita, tá? Paulo Azeredo, membro há 36 meses. Nicola, o São Paulo ainda está atrás de um volante, um meia e um ponta. Consegue levantar algum nome em negociação? O meia é uma prioridade no São Paulo, tá? Um camisa 10. Eu posso descartar alguns nomes. Scarpa está descartado,
Cauli está descartado. O Cauli eu não sei se dá para descartar ainda, embora o São Paulo tenha descartado, o Cauli está forçando a barra para sair do Bahia. Então pode, a partir daí, pintar alguma negociação, tá? Sobre ponta, dá para dizer que essa conversa deu uma bela esfriada, até porque ponta, em geral, é caro. E sobre o volante, existe o interesse no Alan, mas o Flamengo está condicionando a saída do Alan à negociação do Marcos Antônio. E aí, para o São Paulo, não fica interessante, tá bom? Boa noite, Nicola. Notícias do meu tricolor. Bom, sobre o São Paulo, é o São Paulo, né, que você está falando? É o São Paulo, tem até o símbolo lá do tricolor. Hoje o Harry Macis decidiu efetivar o Felipe Espíndola, que era assessor de imprensa como diretor de comunicação. Ele fica no lugar que era do Zé Eduardo Martins. O Zé caiu na semana passada, né? Outras mexidas, o Biasotto foi confirmado de volta à função de gerente de futebol da base. O Biasotto tinha problemas com o Moreto e com o Douglas Schwartzman. Tanto que, para não mandarem embora, os caras acabaram colocando o Biasotto meio que sem função no time principal. O Biasotto volta e volta a ter poderes no futebol de base, tá? O Moreto vai se sustentando, não se sabe como. O Moreto era alguém muito próximo do Douglas Schwartzman, mas é um dos poucos diretores que seguem no clube. Nicola, boa noite. Procede que o Caleri foi oferecido ao River Plate, sabe de algo? Leonardo, o River e o Boca vêm pretendendo a contratação do Caleri já há algum tempo, tá? Mas a verdade é que o São Paulo sempre fechou as portas para a possibilidade de perder o Caleri. Eu acho que não faz muito sentido liberá-lo mesmo, tá? Marcos Alves, boa noite, Nicola. O São Paulo deve trazer um meio armador? Sim, Marcos, esse é o objetivo, mas você não deve esperar por nomes impressionantes, caros ou de primeiro nível. A maior preocupação do Harry Macis hoje, presidente do São Paulo, é em manter as contas em dia, especialmente com o elenco, tá? Então, por exemplo, entrou a grana da venda do Rodriguinho, 2,5 milhões de dólares. Esse dinheiro vai ser utilizado para o pagamento de direitos de imagem atrasados. Hora de falar sobre Marcos Leonardo. Existe alguma chance de o centroavante de 22 anos de idade, que é torcedor declarado do São Paulo, virar reforço do tricolor? Por que eu estou colocando essa pergunta? Nas últimas horas, nas redes sociais, torcedores do São Paulo fizeram uma grande campanha pedindo que o Marcos Leonardo aceitasse a possibilidade de jogar no São Paulo. No ano passado, no finalzinho da janela na Arábia Saudita e também no Brasil, existiu uma negociação que quase terminou com um acerto. O Marcos Leonardo, na oportunidade, estava ficando fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E por ser torcedor do São Paulo, muito animado com a chance de defender o clube do coração, Marcos Leonardo fez enormes esforços. Na última hora, o Al Hilal decidiu não negociar. Por que agora torcedores do São Paulo voltaram com essa campanha? Porque o Marcos Leonardo quase se mudou para o Atlético de Madrid. Operação de empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. O negócio morreu porque o fundo saudita, que administra os 4 principais clubes do país, não conseguiu levar o Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal. Sem uma reposição por Marcos Leonardo, o negócio foi desfeito. Por que eu estou contando toda essa história? Para dizer para o torcedor do São Paulo que não existe nenhuma chance de o Marcos Leonardo sair do Al Hilal para jogar no tricolor. Ele iria para o Atlético de Madrid com a perspectiva da retomada, da recuperação dos 40 milhões de euros. E mais, isso só aconteceria se o Benzema fosse contratado. A janela na Arábia Saudita já está encerrada. Então, não haveria possibilidade para o Al Hilal de reposição ao Marcos Leonardo. E aí tem um outro ponto importante. Centroavante brasileiro ex-Santos. É o artilheiro do time na temporada, 14 gols, 5 a mais do que o Rubem Neves. Ele tem o dobro de gols do Darwin Núñez. Centroavante ex-Liverpool contratado com um enorme moral e muito mais caro do que ele. Para completar, Marcos Leonardo também é o artilheiro da Champions Asiática, 24 jogos, 14 gols e mais uma assistência. Marcos Leonardo só sairia do Al Hilal por um negócio do ponto de vista financeiro maior. Não vai acontecer nem com o São Paulo, nem com qualquer outro clube do Brasil. E o São Paulo está mesmo de olho em um meia atacante da Fiorentina. Nas últimas horas surgiu a especulação forte de que Sabiri, meia de 29 anos de idade, marroquino e que pertence à Fiorentina, foi sondado pelo tricolor. Informação que eu tenho é de que o nome foi sugerido ao São Paulo, mas prontamente descartado pelo tricolor. Com uma observação importante,
O Sabiri não tem conseguido jogar na Fiorentina. Foram apenas 2 partidas desde que ele foi contratado em julho do ano passado. Sua última aparição em campo em 26 de outubro, ou seja, alguém que vem sendo muito pouco aproveitado. O contrato termina em junho de 2026, ou seja, ele já poderia até assinar um pré-contrato para sair de graça na metade do ano. Posso assegurar que a Fiorentina não criaria empecilhos ou dificuldades para a liberação imediata, garantindo uma economia de salário até o fim da temporada europeia. Para completar sobre o São Paulo, Lucas Ramon deu sua primeira entrevista, lateral direito, de 31 anos de idade, contratado junto ao Mirassol. O vínculo dele se encerraria em abril. Houve um acordo entre São Paulo e Mirassol e o jogador chega sem custos. Abre aspas para o novo lateral direito do São Paulo: chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Estou muito feliz porque é um clube gigante. Vou dar minha vida para aproveitar essa oportunidade. Sinto que lutei durante toda a minha carreira para receber essa chance. É uma felicidade tremenda poder representar o São Paulo. Você está animado com o Lucas Ramon? Já usa o espaço para comentário para dizer também o que você pensa sobre as contratações do Tricolor em 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.